começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito à liberdade de profissão. O artigo 5º determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Para falar sobre o direito de escolher e exercer uma profissão, nós temos duas convidadas no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco a advogada Maria Cláudia Bucanieri Pinheiro. Ela participa da Comissão de Assuntos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, e é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Maria Cláudia. A liberdade de profissão é um direito fundamental? Sem dúvida nenhuma. É um dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º da nossa Constituição da República e não poderia deixar de ser assim. O livre exercício da profissão, a livre manifestação artística do seu ofício, do seu trabalho, é uma manifestação da própria personalidade. É uma das formas de projeção para o mundo exterior da sua personalidade, da sua aptidão, das suas preferências. É uma forma de busca por um outro direito fundamental. O ministro Celso de Mello, aqui do Supremo, fala muito nisso. É o direito fundamental à busca pela felicidade. Uma das formas de concreção da nossa felicidade é através do exercício de uma profissão que se gosta, que se ama, de um ofício, de um labor, sem falar na busca pelo mínimo existencial. É uma forma também, o trabalho é uma forma de sustento. Então a gente tem esse tripé que apoia o livre exercício profissional. Primeiro, é uma forma de exteriorização da sua personalidade, das suas capacidades, das suas preferências, das suas aptidões. No segundo lugar, é um meio para o alcance de uma existência digna. Então, é um meio de concreção do princípio da dignidade da pessoa humana. E, no terceiro lugar, a gente também não pode esquecer, é um meio de busca pela felicidade. E a felicidade é um direito fundamental de todos nós. Também está aqui conosco a advogada constitucionalista Damares Medina. Ela é mestre e professora de Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público. Seja bem-vinda, doutora Damares. Em algumas situações, o exercício profissional sofre restrição determinada em lei. O que é levado em consideração nesses casos? É o interesse público? Na verdade, o Supremo tem uma jurisprudência muito consistente no sentido de garantir a liberdade do exercício profissional. Existem julgados do Supremo que dizem que esse princípio constitucional, como a doutora Maria Cláudia salientou, é praticamente absoluto. Algumas restrições que a lei poderia impor são fundadas no potencial lesivo do exercício dessa profissão, voltada sempre, é claro, para o interesse público. Então, qual seria esse potencial lesivo? Alguma forma de, mediante o exercício da sua profissão, que exige uma qualificação específica, você prejudicar a saúde do cidadão, a propriedade privada, a segurança do cidadão. Então, sempre que o exercício da profissão potencialmente puder vulnerar um desses itens em potencial, ela poderia sofrer algum tipo de restrição fundada em lei. A exigência do registro causa polêmica em algumas profissões. É o caso dos músicos. Desde 1960, quando foi editada a lei que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, para trabalhar na área é preciso se filiar à entidade que representa a categoria. Mas decisões recentes da Justiça abriram caminho para quem questiona o requisito e aumentaram a discussão sobre o que essa mudança pode provocar no mercado profissional. O maestro Rênio Quintas encanta plateias. A perfeição do som dispensa qualquer comprovação de que ele é músico. Mas o maestro exibe com orgulho a carteirinha azul que tirou há 33 anos. O registro profissional, feito na Ordem dos Músicos do Brasil, sempre foi uma condição para quem exerce esta arte. Mas agora ele está no meio de uma polêmica e pode deixar de ser uma exigência. Para Rênio Quintas, que já foi presidente da Ordem, a falta do registro pode piorar o mercado de trabalho. É muito delicado isso que está acontecendo, porque está jogando para uma situação precária, de precariedade de uma profissão que tem o seu lado refinado e delicado. Então, é isso que precisa ser protegido. Porque no fundo de tudo está o patrimônio brasileiro, o patrimônio imaterial do Brasil, uma das músicas mais ricas e diversas do planeta. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que negou recurso da Ordem dos Músicos do Brasil de Santa Catarina. O
Os ministros entenderam que a exigência do registro ou de licença prévia fere a liberdade de exercício profissional. O STF reconheceu a decisão do Tribunal de Justiça catarinense, que autorizou 2 músicos a trabalharem sem vínculo com a entidade de classe, medida que preocupa a ordem dos músicos. Bem, na prática vai acontecer a desestruturação da Ordem dos Músicos do Brasil e que será um fator preponderante para a própria categoria. Aqueles músicos que ingressaram com ações, os mandados de segurança que têm ocorrido, eles vão ser também prejudicados, porque o mercado vai ser invadido, qualquer pessoa vai se dizer músico, e isso é uma coisa inconcebível. O maestro defende mudanças na lei que regulamenta a profissão, mas acredita que ela tem que ser respeitada. A Lei 3857 tem que ser reformada, mas nunca extinta. A Ordem dos Músicos é um patrimônio do músico brasileiro de 51 anos, tem que ser respeitado como tal. Doutora Damares, o que acontece em casos como esse, que apenas 2 profissionais foram beneficiados? Se alguém mais se sentir prejudicado, tem que recorrer à justiça também? Na verdade, é importante destacar que esse precedente do Supremo Tribunal Federal, ele veio na mesma linha do acórdão em que julgou desnecessário a inscrição de jornalistas no órgão de controle. Como era um recurso extraordinário que seria julgado pela turma e acabou sendo afetado ao plenário, ele tem uma eficácia vinculante, um caráter erga omnes que aproveita a todos os profissionais. E no atual modelo de controle de constitucionalidade, não existe mais a necessidade de cada pessoa recorrer ao Supremo Tribunal Federal, chegar à última instância para ter o seu direito reconhecido, porque esse acórdão teria uma validade oponível a todos. É interessante destacar que existe um aparente conflito de princípios, né? Na verdade, quando o órgão de controle exige a inscrição, o registro do profissional, ele cria uma reserva de mercado. Então, nós podemos ter, de um lado, o princípio da livre concorrência, né? se formos olhar ao limite do argumento, e de outro lado, a proteção da profissão. Então, nesse caso, o Supremo reafirmou a sua jurisprudência e foi no mesmo sentido de que as atividades que não representam potencial lesivo, não representam nenhum tipo de ofensa à ordem pública, ao interesse público, não precisariam necessariamente ser reguladas, ou melhor, há regulação, o Supremo reconhece isso, mas não há um impedimento do exercício dessa profissão pela falta de registro. Interessante observar da matéria que vocês exibiram aqui há pouco, que muitas vezes essa questão da regulação profissional, ela é mal compreendida com todas as unhas por alguns grupos profissionais. Então, por exemplo, agora há pouco a gente viu representantes da Ordem dos Músicos e um deles afirmou: é o fim da Ordem dos Músicos, certamente isso vai levar a um problema financeiro, porque juntamente com os registros tem sempre o pagamento de alguns valores que acaba custeando a Ordem. Mas o importante é que essas entidades profissionais, isso precisa ficar bem claro, elas não são um fim em si mesmo. A Ordem dos Músicos não existe para proteger a Ordem dos Músicos. As entidades profissionais, elas têm um fim constitucional, qual seja, assegurar um mínimo de qualidade técnica e evitar que o exercício de determinados ofícios, trabalhos e profissões, isso é interessante. A Constituição não fala só em profissão, não. Ela usa 3 expressões bem amplas para abranger tudo. Ofício, trabalho e profissão. Não são sinônimos. O ministro Carlos Brito fala muito bem, quando a Constituição usa 3 palavras, se você coloca tudo como sinônimo, você empobrece a Constituição. Porque ao invés de proteger 3 núcleos valorativos, ela protege um só. Então, você vê algumas pessoas se queixando da decisão do Supremo, dizendo, puxa, é o fim da entidade corporativa. Mas a entidade corporativa não merece a proteção constitucional. Quem merece a proteção constitucional, de um lado, é a liberdade do exercício de um trabalho, ofício e profissão. E do outro, o que se protege é um outro direito fundamental. Qual é o direito fundamental? É a proteção das pessoas, é a segurança, que muitas vezes é colocada em risco quando algumas profissões, por sua peculiaridade, por sua natureza, são profissões que requerem conhecimentos técnicos muito apurados e profissões cujo mau exercício pode colocar em risco
outros valores. Um exemplo clássico é a medicina. Não é? A medicina exercida por profissionais não capacitados o suficiente, ela gera danos irreversíveis na saúde, na integridade física, na integridade emocional das pessoas. Então, a regulação profissional, ela vem no contexto da proteção de outros valores constitucionais e não da criação de reserva de mercados e não para proteger um grupo de pessoas que tem medo da concorrência. Não é para isso que vem. A Constituição não está aqui para proteger a ordem dos músicos, muito antes pelo contrário. Ela está para garantir que todos aqueles possam expressar livremente a sua aptidão artística, desde que isso não coloque em risco outros direitos fundamentais titularizados por terceiros. Mas essa falta de regulamentação, ela não pode deixar o profissional desprotegido? Na verdade, a regulamentação não é para proteger o profissional que exerce a profissão. Isso é que é importante que fique claro. A regulação ela é feita para proteger o destinatário daquele ofício. Então, quando a gente, por exemplo, exige uma inscrição no CRM para o médico, eu não estou procurando proteger o médico, eu não estou procurando proteger o mercado de trabalho do médico para que o vizinho que não tem CRM não possa competir com ele. Não é nada disso. A Constituição não admite a restrição a direitos fundamentais, como a liberdade de expressão artística e profissional. Essa restrição ela não pode vir desrespaldada, ela precisa estar fundamentada na proteção de outro direito. E, no caso, é o direito do destinatário do serviço, do paciente, que tem direito a um acesso a um serviço de saúde adequado. E, nesse ponto, eu pergunto, quem é que sofre o dano de uma música mal interpretada, eventualmente? E, pior, quem vai dizer que aquela interpretação pessoal do artista, do intérprete, é adequada ou não é adequada? Caso que eu diga. Nós vamos proibir amanhã uma determinada leitura de uma obra clássica, por exemplo, de Chopin, vamos proibir porque entendemos que ela não é adequada, ou uma adaptação de uma obra de Villa-Lobos, improvisada. Então, nitidamente, no caso dos músicos, é muito visível. Mais do que proteger, no caso dos músicos, uma questão profissional, é uma questão de liberdade artística, porque a interpretação pessoal de cada qual é uma manifestação da sua visão daquela obra. E não há lesados nesse processo todo. Então, com todas as vendas, o Supremo acertou quando desobrigou que pessoas têm que ser necessariamente inscritas na ordem dos músicos para que possam interpretar determinadas composições. Isso é um completo absurdo. Eu acho que é importante, interessante talvez destacar que as decisões do Supremo elas não impedem o registro. O mercado de trabalho, o empregador, ele pode optar por ter nos quadros dele profissional necessariamente registrado no órgão de controle. O que o Supremo deixou claro é que a falta do registro nessas profissões específicas não é óbice para que elas sejam exercidas. Então, pode ser que o registro configure um plus, um diferencial no mercado de trabalho. Com certeza, e a ordem dos músicos pode continuar exercendo a sua função. Existe realmente um redesenho, na medida em que o registro não é mais o óbice para o exercício da profissão. Mas ele continua tendo uma validade na medida em que o próprio mercado de trabalho pode erigir o registro como um diferencial para a contratação. Porque seria um controle, de certa forma. Agora, a Constituição fala que exige qualificação profissional quando determinada em lei. Em que caso que essa lei pode ser considerada arbitrária, inconstitucional? Exatamente. No caso em que a prática da profissão não exigir nenhum tipo de qualificação técnica específica, cujo exercício não significar nenhum tipo de lesividade. Então, no caso da música, os exemplos são assim, emblemáticos. Qual é o limite do bom e do mau músico? Qual o papel do órgão da ordem dos músicos para estar fiscalizando esse exercício da profissão? Acaba até sendo uma questão fronteiriça com o próprio direito da liberdade de expressão. Então, quando realmente o exercício da profissão não significa nenhum tipo de lesividade, não haveria, de fato, como a lei pretender regular, restringir o exercício da profissão. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a liberdade de profissão. O artigo 5º volta já.